Em nosso programa de hoje, vamos trafegar por um mundo diferente daqueles que temos percorrido até agora. Trata-se do empreendedorismo de mulheres negras e periféricas, desejosas de ultrapassar o abismo racial e social que dificulta sua ascensão profissional. Como enfrentar essas barreiras e apoiar pessoas nessas condições, dotadas do desejo e da capacidade de concretizar seus potenciais? Seja sincera. Quantas vezes você já se sentiu à beira de um ataque de nervos no seu dia a dia do trabalho, mas precisou manter a pose para não perder o emprego? Quantas vezes você sentiu vontade de jogar tudo pro alto, mas as contas para pagar e a casa para manter te fizeram pensar duas vezes e voltar para a realidade, vendo que ainda não era o momento certo? Você não está sozinha. Nos últimos 15 anos, o número de mulheres responsável pela principal renda da casa aumentou 105%. Quando o trabalho se torna uma obrigação para manter as contas em dia, fica difícil acreditar que dá para ser uma profissional realizada, fazendo aquilo que ama e com uma boa remuneração. Mas e se você pudesse usar planejamento financeiro para promover sua mudança profissional? Se pudesse, sem sair de casa, ter acesso às principais estratégias de gestão financeira usadas nas grandes empresas? E se você pudesse usar no seu dia a dia todas essas técnicas para começar a empreender? É possível. Eu sou Ludmila Rastenreiter, contadora, especialista em inteligência de negócios, fundadora de Empoderamento Contábil e idealizadora do workshop e treinamento online Vamos Juntas. Eu acredito que você pode realizar aquilo que você vem se prometendo há um tempão e reservar algumas horas para se dedicar à sua vida profissional e financeira. Foi pensando nisso que eu criei o treinamento online Vamos Juntas. E para unir forças comigo, eu convidei a coach de carreira e professora de empreendedorismo, Renata Santos, que vai ajudar você a enxergar novas possibilidades profissionais a partir dos seus talentos e paixões, com a intenção de criar uma trajetória profissional com mais sentido e felicidade. Agora me diz, até quando você vai adiar a estreia da sua melhor versão? Se é difícil mudar, vamos juntas! Nossa entrevistada de hoje é uma pessoa extremamente singular no meio em que atua. Filha de uma técnica de enfermagem e de um serralheiro, foi a primeira da família a concluir um curso superior e, contra todos os prognósticos, construir uma carreira acadêmica de excelência. Formou-se em uma das principais universidades do país e fez especialização nos Estados Unidos, sempre com bolsa integral. Sobre sua experiência internacional, foi aprovada em um curso concorridíssimo da Ohio University, mas o sonho só se concretizou por meio de uma campanha de financiamento coletivo que custeou a viagem. Toda essa experiência só reforçou seu propósito de criar a Empoderamento Contábil, primeiro negócio de impacto social do país com foco em contabilidade e gestão financeira para micronegócios periféricos liderados por mulheres. Uma iniciativa que vem ganhando cada vez mais espaço, como convite para participar do projeto Repercutindo Histórias, do Grupo Globo. Vamos conversar com a empreendedora e ativista social Ludmila da Silva Rastenreiter. Ludmila, é um prazer muito grande receber você em nosso programa e ter essa oportunidade de compartilhar com o nosso público um pouco dessa sua experiência extraordinária no mundo do empreendedorismo, com essa perspectiva de mulheres negras periféricas. Mas antes de mais nada, uma curiosidade: de onde é que vem esse seu sobrenome alemão, Rastenreiter? Obrigada, Carlos. É um prazer participar do curso em resenha. Obrigada pelo convite, né, por essa oportunidade. Bom, Rastenreiter vem do meu bisavô, da Silva, né, da minha família materna, e o Rastenreiter do meu bisavô paterno. O empreendedorismo, a gente costuma dizer na minha família que faz parte de uma forma ancestral, porque a minha mãe sempre atuou no empreendedorismo, já na infância ela atuava como empreendedora, a minha avó era empreendedora, minha bisavós, minhas tias, avós, bisavós, então o empreendedorismo faz parte da nossa essência. Você é originária da Baixada Fluminense, exatamente de que cidade? Eu sou nascida e criada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Me mudei de lá aos 21, mas toda a perspectiva que eu tenho
de estudante de escola pública foi em Duque de Caxias. Então, aqueles bairros próximos à Vila Flávia, o centro, a 25 de agosto, eu conheço bem, né? Esse contexto de ser da periferia na Baixada Fluminense. Como você bem disse, eu fui a primeira pessoa da minha família a ingressar numa universidade, a concluir o curso superior. Então, essa rotina diária de sair de um bairro periférico, né, seja na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, ou em Irajá, onde eu moro desde os 21, e ir para áreas nobres do Rio de Janeiro, né, na Zona Sul, na Barra da Tijuca, me fazia refletir e pensar, né, nas pessoas que eu via pegando condução muito cedo junto comigo para chegar nos seus empregos, né, nos seus trabalhos na hora, e também as sacoleiras, as ambulantes que eu via ali naquele trajeto até a rodoviária ou até o metrô, enfim. Então, naquela época, ainda no início da faculdade, eu já imaginava de que forma eu poderia impactar a vida de empreendedores da periferia, né, dos meus iguais, como eu costumo dizer, mas principalmente de empreendedoras periféricas como eu, como a minha mãe, como a minha avó. Então, um questionamento que eu costumo fazer e eu costumo compartilhar com as seguidoras da Empoderamento Contábil nas redes sociais é como teria sido a vida da minha mãe como empreendedora na década de 90, por exemplo, se um projeto, se uma empresa como a Empoderamento Contábil já existisse naquela época. Você fez cursou exatamente que disciplina na universidade? Eu sou formada em Ciências Contábeis, sou contadora desde 2009, mas naquela época o meu sonho era conquistar um ambiente corporativo. Então eu ingressei numa multinacional como auditora externa, né, numa consultoria, em auditoria e consultoria, algum tempo depois de concluir a minha graduação. Então, se eu não me engano, um ano depois eu estava ingressando nessa multinacional. E eu costumo dizer que o empoderamento contábil é a oportunidade que eu tenho de colocar em prática de uma forma descomplicada, simples, traduzir os termos de gestão financeira e contabilidade, né? Os termos teóricos que eu aprendi na sala de aula e nas multinacionais onde eu trabalhei, para empreendedoras que precisam lidar com as finanças e com a contabilidade dos seus micronegócios no dia a dia. Então, são muitos jargões da área que elas não têm conhecimento suficiente, né? Ou que muitas vezes não têm tempo suficiente para entender, para parar, entender, refletir e depois colocar em prática. Então, o empoderamento contábil apoia elas nesse momento. Você disse que a sua inspiração, então, para atuar nessa área vem da sua própria mãe, que era empreendedora. O que ela empreendia exatamente? A minha mãe aprendeu a fazer artesanato com a minha avó, que eu não cheguei a conhecer, mas pelas histórias que ela conta para gente, né, ela começou a fazer crochê ainda muito pequena. E durante a minha infância, a infância da minha irmã, que é professora do estado do Rio de Janeiro, a minha mãe fazia de tudo um pouco, né? Aquele termo que a gente conhece bem, que é o trabalhar por conta própria. A minha mãe fazia de tudo um pouco. Ela fazia chocolate para festas infantis, ela fazia artesanato, pintura em tecido, crochê. Ela trabalhou durante muitos anos como sacoleira e foi ajudando ela a fazer o controle de estoque das roupas que ela comprava para revender que eu comecei a lidar com um empreendedorismo ainda muito pequeno. Então, esse ciclo, né, de ver a minha mãe empreendendo, fazendo cotação de fornecedores, que de fato é isso, né, buscando a melhor loja para comprar um produto para revenda, e todos os outros processos ali de gerir um pequeno negócio, um micronegócio no caso, já me fez começar a ter esse contato com o empreendedorismo, mesmo ainda muito pequeno. E como é que foi de onde é que veio essa ideia? Como é que chegou a você essa possibilidade de estudar na Universidade de Ohio? Eu já tinha um anseio muito grande de fazer uma especialização fora do país, né? Mas era um sonho que eu vinha adiando, tanto por questões financeiras,
quanto por tempo para me dedicar a uma especialização fora. A maioria das especializações duram meses, então eu precisaria ter uma reserva financeira para me dedicar a esse momento da minha vida que era muito importante, né? Que é muito importante para qualquer mulher que esteja buscando uma especialização, na verdade, qualquer pessoa que esteja buscando uma especialização fora do país. Então, essa especialização na Ohio University foi uma imersão de menos de um mês, tanto em inglês, voltado para a área corporativa, quanto para finanças corporativas, né? Eram as matérias, as disciplinas que a gente tinha todos os dias. Então, além de ser um tempo favorável, que eu conseguiria me dedicar sem abrir mão de um projeto tão importante para mim, como é empoderamento contábil, o valor também caberia no meu orçamento, em tese, né? Eu me candidatei, foi o primeiro processo seletivo que eu me candidatei para me especializar numa universidade fora do país e fui aprovada com bolsa integral. Então, foi uma grande oportunidade para aprender ainda mais sobre a área de finanças, né? Me especializar, me atualizar principalmente e continuar retribuindo para as minhas iguais, para as empreendedoras periféricas, afroempreendedoras, esse conhecimento que eu conquistei. Essa imersão, essa especialização aconteceu em 2019 e só foi possível graças a uma campanha de financiamento coletivo. Então, mais uma vez, minha gratidão, meu agradecimento a todo mundo que apoiou essa causa, né? E a sua experiência nessa universidade americana? Porque, tanto quanto eu posso perceber, você deve ter algo que a gente compartilha. Ou seja, a gente chega nos Estados Unidos, é de fora, enquanto a gente está calado, eles olham para a gente e acham que nós somos afro-americanos. Esse é o caso? Foi uma experiência ímpar, assim, de várias maneiras, né? Eu poderia listar aqui vários acontecimentos. Foi minha primeira viagem para o exterior. Eu precisei me organizar, me planejar muito financeiramente, né? Porque, como eu comentei, foi um curso em que eu tive bolsa integral, mas algumas despesas não eram cobertas pela instituição que me aprovou a participar dessa especialização. Eu comecei a me planejar financeiramente meses antes da viagem, né? Porque eu fui aprovada com bolsa integral, mas algumas despesas, a universidade e a instituição que me aprovou para participar dessa especialização não eram cobertas. E como eu comecei a me planejar muito antes, eu tive a oportunidade de ler um pouquinho melhor sobre a cultura do país e principalmente do estado onde eu ia ficar hospedada. Então, eu tive a oportunidade de conversar tanto com afro-americanos quanto com latino-americanos. E dependendo da pessoa, né, com quem você converse, do olhar de quem te veja, muitas vezes eu era vista como latino-americana e não como uma mulher negra. Foi uma experiência sensacional, uma oportunidade única, em que eu tive várias oportunidades de aprimorar minha língua, de estudar e conhecer professores da própria universidade. Então, além de voltar com muito conhecimento para compartilhar, claro. No próximo bloco, nós vamos querer saber, de início, de onde é que veio a ideia de criar o empoderamento contábil. Até já. Bem, Ludmila, como nós prometemos no final do primeiro bloco, gostaríamos de saber de onde é que veio essa ideia de criar o empoderamento contábil com esse foco, né, nos micronegócios, especialmente de mulheres negras e da periferia. Como é que nasceu isso? Como eu comentei, nessas idas e vindas, né, entre a Baixada Fluminense e as áreas nobres do Rio de Janeiro, eu tinha um certo incômodo em ver tantas pessoas buscando a sua principal fonte de renda sem ter acesso ao conhecimento, né, sobre finanças pessoais, gestão financeira e contabilidade propriamente dita. Quando eu decidi criar empoderamento contábil, foi pensando em desmistificar, simplificar e traduzir de uma forma mais simples os jargões da área de finanças e de contabilidade. Eu comecei a trabalhar como contadora autônoma em 2017 e, através das redes sociais,
né, um perfil criado com esse nome, Empoderamento Contábil, eu fazia posts simplificando alguns jargões da área, como fluxo de caixa, entre outros. Eu comecei a ganhar uma visibilidade além do que eu imaginava. O primeiro convite de um coletivo aqui de Irajá surgiu para liderar uma roda de conversa e me deixou muito feliz, porque nesse dia eu tive a certeza de que o empoderamento contábil estava seguindo o caminho certo. Nesse dia a gente teve a oportunidade de conversar com mulheres que já empreendiam através de revistas de cosméticos, né, revendedoras de cosméticos por catálogo, mulheres com especialização nas suas áreas, mulheres que estavam mudando de profissão, né, enfim, por questões externas à vontade delas. Então, esse foi o pontapé para que eventos de conscientização e fortalecimento nas áreas de gestão financeira e contabilidade acontecessem e continuam acontecendo. Desde que a pandemia começou, a gente migrou totalmente para o online, né, pensando em preservar a vida dessas empreendedoras, a saúde principalmente dessas empreendedoras, e os eventos continuam acontecendo. Em julho, a gente completa 4 anos. Parabéns. Obrigada. E nos diga uma coisa, evidentemente você tem enfrentado também obstáculos nessa sua trajetória, né? Pode falar sobre eles? As principais dificuldades que a gente vem enfrentando têm sido desde o início da pandemia. Os eventos que antes eram presenciais, ou seja, a gente conseguia estar em qualquer lugar falando com todo tipo de empreendedora. Hoje em dia, na verdade, desde março do ano passado, a gente já não consegue mais. Então, a gente tem ciência de que o online facilita o acesso, mas ainda exclui muitas empreendedoras que não têm acesso à internet ou acesso a um simples celular ou computador para conseguir visualizar e participar dos eventos que a gente promove. Então, o primeiro evento que aconteceu lá em 2017 foi presencial, assim como muitos outros que aconteceram também, pensando exatamente nisso, em democratizar o conhecimento, né, em finanças empresariais e contabilidade. Então, esse tem sido um dos principais pontos. Mas, de certa forma, tem gerado na gente um desafio, né? Tem sido um grande desafio para criar conteúdo ainda mais acessível. A gente reestruturou o nosso site no finalzinho do ano passado. A gente adaptou as nossas consultorias, que já aconteciam no formato online, mas ainda não 100%. Tem sido um desafio, mas a gente também tem enfrentado grandes dificuldades. Agora diga, do outro lado, quais têm sido, você considera, as suas principais vitórias? Com certeza o reconhecimento ao projeto que a gente criou, que hoje pode ser chamada de empresa. Cada mensagem que a gente recebe de uma seguidora ou de uma empreendedora que já consumiu o conteúdo que a gente cria com tanto carinho, com tanto profissionalismo para cada uma, ter esse feedback, né, ter esse retorno delas, ter esse depoimento de como o nosso trabalho influenciou e transformou esses micronegócios, que para muitas pessoas são apenas bico. A gente acredita que esses micronegócios são microempresas cheias de potencial. Então, ter esse retorno dessas empreendedoras, com certeza faz toda a diferença no nosso dia a dia. E alguma em especial que tenha tido maior sucesso? Algumas. Nos eventos que a gente promovia presencialmente, esse contato ele era muito mais humanizado, né? A gente conseguia ouvir as histórias empreendedoras, as histórias de vida dessas mulheres. Muitas mulheres começaram a empreender para se aproximar mais dos filhos, da família. Outras mulheres porque foram demitidas dos seus empregos formais ou foram assediadas, né, moralmente ou sexualmente. Então, esse feedback acontecia mais rápido, esse retorno acontecia mais rápido. Mas acho que a história que me vem à mente é da Ana, não vou falar o sobrenome, claro, pensando em preservá-la. E o depoimento dela foi de que ela tinha começado a empreender para se aproximar mais da filha, porque
A filha dela tinha um transtorno psicológico e, enfim, foi emocionante ouvir como o conhecimento que ela estava adquirindo naquele dia estava transformando a vida dela. Agora, foram 2.000 mulheres, segundo o registro, que você já apoiou com esse seu trabalho. É um número muito grande. É um número vitorioso, né? Um número que inspira e que a gente pretende alcançar ainda mais mulheres. Foram 2.000 mulheres, mais de 2.000 mulheres, na verdade. A gente costuma dizer que foram mais de 2.000 pessoas, porque em muitos eventos, principalmente nos presenciais, a gente teve a oportunidade de compartilhar conhecimento, não só com afroempreendedoras e empreendedoras periféricas, mas também com seus companheiros e companheiras e filhos. Então, os eventos são bem democráticos. O público-alvo da Empoderamento Contábil são mulheres empreendedoras, como eu comentei, mas a gente não coloca uma plaquinha na porta dizendo que a entrada de homem é proibida. Por isso que a gente diz que esse número é ainda maior, que é ótimo também. Mas, sim, mais de 2.000 mulheres impactadas com eventos presenciais, com vídeos através das redes sociais, lives, eventos online e também através das nossas consultorias. Uma coisa, nós temos vivido um momento muito contraditório, que é interessante. Grandes avanços do ponto de vista da questão racial, pelo menos avanços significativos na mídia, na presença negra, ao mesmo tempo uma situação política de retrocesso. Como é que você vê esse momento? É extremamente delicado, né, Carlos? Quando a gente fala sobre dinheiro, a gente já precisa ter esse jogo de cintura, né? Quando os primeiros eventos começaram a acontecer, eu pensei muito em lidar com essas mulheres como eu gostaria que lidassem comigo, sabe? Como eu gostaria que me tratassem. Então, durante muitos anos eu atuei no ambiente corporativo. Por mais que o meu contexto de vida seja o periférico, né? A periferia, de um modo geral, era no ambiente corporativo, com pessoas de uma classe econômica totalmente diferente da minha, com quem eu lidava todos os dias. Então, quando os primeiros eventos começaram a acontecer, eu percebia uma certa resistência de algumas empreendedoras quando eu dizia que era do ambiente corporativo, né? Me soava muito assim, quem é ela para falar sobre finanças com a gente, né? Tá em outro patamar. Então, foi muito importante adaptar a linguagem que elas conheciam, que elas conseguiriam assimilar e principalmente resgatar a nossa ancestralidade, né? As mulheres pretas, principalmente, trabalham por conta própria desde sempre. Então, numa época em que nem existia ainda essa palavra empreendedorismo, eram as mulheres pretas que eram pioneiras nessa área. Né? A economia colaborativa já era realizada por nós antes mesmo de ser conhecida por esse nome. Então, é importante resgatar esses conceitos que a gente já conhece há muito tempo e que essas mulheres afroempreendedoras, né, empreendedoras de periferia, já realizam há bastante tempo, desde que começaram a empreender, e valorizar esses conceitos, né, para que elas entendam que tem potencial e precisam ser valorizados. Agora, em relação ao cenário político, é importante ressaltar que como a gente não coloca uma plaquinha proibindo a entrada de homens nos nossos eventos, a gente também não coloca uma plaquinha dizendo que o ideal é que você tenha uma ideologia A, B ou C, né? Todas as mulheres são sempre muito bem-vindas, mas é importante ressaltar que, óbvio, a gente vai falar sempre sobre a diferença salarial entre mulheres e homens no nosso país, porque é isso também que leva muitas mulheres a empreender. A gente vai falar sobre empreendedorismo negro no nosso país, porque ainda é visto com uma certa resistência. A gente vai falar que no empreendedorismo as mulheres negras ainda ganham menos, né, do que as mulheres brancas, do que os homens brancos. Ainda existe essa lacuna, e principalmente a lacuna do poder público, que precisa ser preenchida de alguma forma. E pensando nesse preenchimento que o Empoderamento Contábil foi criado.
É um negócio de impacto social que visa o lucro, claro. Nós temos boletos a pagar, assim como as empreendedoras que nós atendemos e apoiamos, mas nosso principal foco é o impacto que a gente pode gerar através do conhecimento em gestão financeira e contabilidade. Você mencionou algumas vezes essa sua experiência no mundo corporativo. Nesse ambiente, você sentiu algum entrave, algum incômodo pela sua presença? Diversas vezes, né? O racismo ele costuma ser muito subjetivo, subliminar, né? Então ele fica subentendido nas situações. Raramente, principalmente no ambiente de pessoas de classe A, B, dificilmente é dito claramente que você incomoda pela cor da sua pele, pela sua raça, ou um xingamento, né, direto. Mas muitas vezes eu percebi, né, um tratamento diferente. Diversas situações eu era a única mulher e a única mulher negra na equipe, uma das únicas que morava na periferia, enquanto a maior parte da equipe morava nas áreas nobres do Rio de Janeiro. Então, sim, tinha um tratamento diferenciado, principalmente porque eu trabalhava, como eu disse, em auditoria externa de empresas com ações na Bolsa de Valores. Então, a gente tinha um prazo muito pequeno para emitir as demonstrações financeiras revisadas, né, para essas empresas. Então, muitas vezes a gente trabalhava até de madrugada e eu voltava para Irajá, para no dia seguinte ter que voltar para a Zona Sul, para a Barra da Tijuca, e provavelmente eu não conseguiria chegar no horário, né? Então, se eu morasse, né, em áreas nobres do Rio de Janeiro, provavelmente eu não teria esse tipo de problema, né? Só para fecharmos o programa, Ludmila, rapidamente, que conselho você daria às jovens negras periféricas interessadas no empreendedorismo? Que vocês, se é que eu posso, né, dar algum conselho, então obrigada pelo espaço, que vocês respeitem e encontrem a sua ancestralidade, né? Procurem se conhecer. É muito comum no empreendedorismo as mulheres acabarem indo por uma linha que deu certo para uma amiga, deu certo para a irmã, então vou fazer isso também. Ludmila, muito obrigado pela sua participação e desejamos que você continue tendo muito sucesso na trajetória que você escolheu. Obrigada, Carlos, pela oportunidade. Eu convido a todas as empreendedoras que estão assistindo a gente a seguir Empoderamento Contábil nas nossas redes sociais, no LinkedIn, Instagram e Facebook.